Vamos então falar um pouquinho da palavra. Eu sei que a hora já foi e vou ser rápido, mas não menos profundo. Amém? Jesus estava numa sinagoga e naquele dia ele foi escalado para ler o livro da Torá juntamente com outros leitores do livro. Geralmente toda a paraxá da semana, que compreendia alguns textos da Torá, alguns textos escritos e até mesmo dos profetas, eram lidos naquele dia. E geralmente eram 7 homens que faziam a leitura da Torá. E o sétimo, ele tinha a oportunidade de fazer um comentário. E Jesus lê esse texto que está em Isaías capítulo 61, mas aqui em Lucas está registrando o que Jesus leu. Ele não leu completamente a profecia de Isaías, ele deixou algumas partes fora, mas eu quero frisar o que ele leu, e depois ele fecha o livro e faz o comentário. Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Próximo. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Pode colocar o próximo também. Tendo fechado o livro, a Torá, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, porque esperava agora o comentário. Até porque, geralmente quando se lia uma profecia, se lia ela até o final da profecia. Depois do ano aceitável do Senhor, vinha o dia da vingança ou da ira do nosso Deus. Está lá a continuação da profecia em Isaías 61. Mas aqui ele encerra, nesse ponto, a leitura da profecia, e ele fecha o livro. E agora todos aqueles que estavam na sinagoga, os judeus, estavam olhando, o que esse cara vai falar? O que esse fulano vai dizer em cima disso? Ainda mais uma profecia pela metade. E depois você vai entender, eu vou te explicar por que ele leu até aí somente. Pode botar o 21. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E por que ele para naquele ponto da profecia? Porque ele queria destacar que tudo aquilo que ele leu estava se cumprindo naquele momento. E aquilo que a profecia continua falando seria por um momento posterior. Então ele declara, vai se cumprir até a este momento, está se cumprindo agora neste momento, tudo que eu li. Amém? É claro que os judeus ficaram loucos com ele, né? Queriam jogar ele no monte da precipitação, ficaram enlouquecidos, achando que ele era uma pessoa que estava ali difamando, né? um herege que estava ali difamando a Torá, né? Dos judeus, que é um livro sagrado, um livro santo para eles. Mas o que então Jesus quis nos dizer? Que até aquele momento se cumpriu. O que Jesus está falando aí? Até aqui, está se cumprindo hoje. Então, queridos, isso que Jesus falou nessa profecia já está posto sobre nós para o tempo presente. Aquilo que virá depois, bom, aí é outra situação. O dia da vingança, eu sei que, inclusive, juízos eternos, está lá em Hebreus 6, são princípios elementares da doutrina de Cristo, mas são coisas, algumas que vão se cumprir na eternidade, para um outro tempo, depois que as últimas coisas acontecerem. Mas para este tempo, tudo que vem até esse ponto, se cumpriu naquele momento. Então, o que ele fala? Ele fala algumas coisas que eu quero aqui destacar. Ele fala assim: o Espírito do Senhor, pode botar lá no 18 de novo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para
evangelizar os pobres. Mas a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: existe uma diferença de nós termos o Espírito Santo em nós, preste atenção, termos o Espírito Santo em nós e ter o Espírito do Senhor sobre nós. Porque sobre nós, e eu não quero entrar aqui num debate teológico profundo, não se trata disso. Mas o que eu quero te trazer aqui é que existe uma diferença de você ter um relacionamento com o Espírito Santo no dia a dia, mas você ter em alguns momentos a unção vindo sobre a tua vida. Quando nós falamos do Espírito Santo sobre nós, é a unção, porque a unção ela vem do alto. Quando nós ungimos uma pessoa, nós derramamos óleos sobre a cabeça dela, porque a unção vem do alto, é o ato profético da unção do Espírito Santo sobre a pessoa. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Jesus, quando ele estava ali no batismo, amém? Desceu, e ali na figura de uma pomba, ele veio sobre Jesus Cristo. E a Bíblia diz que depois de ele ser batizado e ter o Espírito, Jesus era, preste atenção nisso, era cheio do Espírito, amém? Mas depois que ele jejuou 40 dias, a palavra diz que ele se movia no Espírito, e os milagres aconteciam. Então existe uma diferença quando você está cheio do Espírito, e uma diferença quando você está debaixo da unção do Espírito, porque a partir desse nível de consagração eterna, você vai se mover no Espírito, e os milagres vão acontecer. Então, a primeira coisa que eu quero destacar para você aqui: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para, sempre a unção vem sobre a vida de alguém, para cumprir uma finalidade, um propósito. Isso eu já falei para o pastor Hamilton várias vezes. Eu vejo na vida dele uma unção de governo. Amém, pastor? Já te falei isso várias vezes. A unção do Senhor, ela vem para que você cumpra um propósito sobre a terra. Eu sei que nós gostamos de ver as manifestações do Espírito, mas isso é uma parte. O objetivo final de tudo isso é que o teu propósito seja alcançado, mas ele não pode ser alcançado plenamente se você não estiver debaixo dessa unção. Por isso a unção vem sobre a tua vida, e você se coloca debaixo dessa unção. Amém? Você está compreendendo? Então, o Espírito do Senhor, ele está sobre mim, que me ungiu para... Tem uma finalidade. A unção, ela não é sem motivo, ela não é sem propósito. Deus não faz nada sem propósito. Então, a unção é para... E aqui ele diz o primeiro porquê a unção vem sobre a vida de uma pessoa. Primeiro, evangelizar os pobres. Aqui não está se referindo somente à pobreza financeira, pode ser essa também, mas é principalmente aqueles que são pobres de espírito. E algumas versões falam pobres de espírito, ou seja, uma pessoa que está empobrecida porque existe na vida dela uma escassez de vida espiritual, uma escassez de Deus, uma escassez de consciência da espiritualidade, uma escassez de muitas coisas. E a unção, ela vem quebrar esse jugo, ela vem trazer uma nova oportunidade para aqueles que precisam do Evangelho. Então, uma pessoa que não tem o Evangelho, é uma pessoa pobre, pobre de espírito, pobre de alma, pobre em várias áreas, amém? Agora, se uma pessoa, ela está debaixo da unção, ela vai ter muito mais êxito na obra do evangelismo. Como Jesus evangelizava? Ele curava enfermos, ele manifestava sinais, prodígios, maravilhas, milagres. Essa era a estratégia evangelista de Jesus, amém? Então, um segundo motivo da unção, um outro propósito da unção vir sobre a tua vida. Vocês que foram ao encontro com Deus, vocês precisam agora entrar nesse momento de consagração. Aliás, cadê o Martins? Está aqui. Martins, nesse próximo momento nós podemos envolver os encontristas na consagração. Amém?
nós entrarmos nesse outro momento de consagração. Por quê? Porque é debaixo dessa unção que nós nos movemos. Não basta ser só cheio do Espírito, você precisa se mover nele. Então, para se mover nele, como Jesus se movia, fazendo grandes sinais, milagres, maravilhas e prodígios, você precisa conhecer o caminho do jejum, da oração, da entrega, o caminho de uma consagração mais intencional, uma consagração mais objetiva, amém? Então, o segundo motivo para alguém se consagrar e buscar a unção de Deus é libertação aos cativos. Mas ele fala assim, ó, proclamar, diga proclamar. Quando fala proclamar libertação, não é talvez aquela libertação que você conhece, coloca a mão, ou expulsa um demônio, enfim. Não, é proclamar, é você abrir a voz profética para uma transformação de atmosfera espiritual. Ou seja, você, através da sua voz, você vai impetrar decretos no mundo espiritual para uma transformação de atmosfera que leva aquele ambiente, um ambiente de cura, de libertação, um ambiente que você proclama o céu sobre a terra, amém? Então a unção também te coloca nesse lugar, a unção também te coloca nesse nível, para você poder mudar ambientes, para você proclamar sobre a cidade, proclamar sobre a terra, proclamar sobre a nossa nação, proclamar sobre o nosso estado, para que nós possamos ver a terra sendo curada, amém, queridos? Então a palavra está dizendo assim, olha, você vai proclamar libertação aos cativos. Vamos proclamar libertação? Pai, nós profetizamos que a nossa nação será liberta. Amém. De todo mal que tem, Senhor, aprisionado, colocado, Senhor, até mesmo o Teu Evangelho em cativeiro nessa nação. Amém. Que tem colocado em cativeiro todo aquele que se chama pelo Teu nome, Pai. Nós proclamamos libertação, Pai. Nós proclamamos libertação das cadeias das drogas. Proclamamos libertação, Pai, do entendimento, Pai. Todo aquele que está cativo do entendimento, que seja livre em nome de Jesus. A unção te leva a fazer esse tipo de proclamação, de ser voz profética sobre a terra. Ele fala também, agora no terceiro ponto, restaurar vista aos cegos. E aqui a cegueira, ela tem dois sentidos aqui. Pode ser a cegueira física, Jesus curou muitos cegos. Pode ser a cegueira espiritual, mas vamos ater principalmente agora a cegueira física. Muitas pessoas precisam de cura, e a gente pensa assim, pastor, por que eu oro por alguém e aquela pessoa não fica curada? Eu quero te dizer que, talvez essa resposta ela não seja tão simples, mas eu quero te dizer que quanto maior o nível de entrega por aquele que ministra a cura, quanto maior o nível de entrega dele, mais resultados espirituais ele vai ver no seu ministério. Então, a manifestação da cura física, a manifestação dos prodígios na terra tem muito a ver com o teu nível de entrega na presença dele. Buscando desenvolver essa unção, dando espaço na tua vida para que essa unção venha sobre a tua vida. E você se mova fazendo milagres, prodígios, sinais e maravilhas. Mas também essa unção, ela serve para romper com a cegueira espiritual. Tem pessoas que nunca se convertem, você já viu isso na tua família, pessoas que nunca se convertem. Nós tivemos pessoas aqui que disseram que até o último momento não queria vir no encontro. Mas a oração abriu os olhos, amém? A oração traz o rompimento. A unção traz o rompimento espiritual. A unção, ela quebra o jugo no entendimento das pessoas. Mas Jesus deixa claro aqui, olha, tudo isso se cumpre debaixo da unção. Amém? Agora, o quarto ponto, ele fala, pôr em liberdade os oprimidos. Agora Jesus está falando claramente daqueles que são opressos, oprimidos, talvez por espíritos malignos. Ele também fez isso no seu ministério.
Ele também disse que os seus 12 deveriam fazer isso, expulsar os demônios. Ele também disse que nós deveríamos libertar as pessoas. Agora não é uma proclamação, mas é uma ministração intencional na vida de alguém que precisa de fato uma libertação, para que ela saia das garras do inferno, das garras do diabo, para que a alma dela possa ser salva de toda opressão que ela tem vivido. Quantas pessoas na atualidade vivem debaixo dessa opressão? Jesus é a resposta, e Ele é que envia essa unção sobre a nossa vida, amém? A Bíblia diz que Ele batiza com Espírito Santo e fogo, é Ele que ministra essa unção sobre nós, amém? E por fim, estou sendo bem rápido para nós não ir muito longe, está bastante gente cansada hoje aqui. Por fim, Ele diz, proclamar, diga, proclamar. O ano aceitável do Senhor. Diga, ano aceitável do Senhor. Talvez isso não seja um linguajar tão comum para nós, porque isso aqui é a repetição de uma profecia que foi dada lá atrás, muito antes de Cristo, de Isaías 61. Mas o ano aceitável do Senhor remete a Levítico 25, onde fala do ano do jubileu. O que é o ano do jubileu? O ano do jubileu é o ano em que as dívidas eram quitadas, um ano onde as terras eram restituídas, um ano que o perdão era aplicado. Esse era o ano do jubileu. Então, quando chegava o ano 50, a cada 50 anos, quem tem 50 anos aqui? Você tem direito a viver sem dívida, meu irmão. Recebe aí. Amém? Quando chegava ali, aquilo que estava arrendado, aquilo que estava consignado, aquilo que estava comprometido, sob fiança, tudo era resolvido. O perdão era liberado, as terras eram resgatadas e as dívidas eram saldadas. Então a palavra diz aqui, Jesus dizendo, olha, hoje se cumpre esse tempo onde o perdão é liberado sobre vocês. Por isso eles ficaram escandalizados, porque eles entenderam o que Jesus estava falando. E eles sabiam, na teologia deles, dos judeus, que somente Deus podia perdoar. Mas agora Jesus estava trazendo a graça, o favor, aquilo que nós não merecemos. Você sabe o que é a graça? Eu já falei, mas não me canso de falar, porque tem muita gente que acha que graça se resume somente ao favor imerecido. É um bom conceito, mas graça é muito mais do que isso, meu amor. Graça é muito mais que isso, meu irmão. Graça é muito mais do que isso. Graça significa pagamento de parte de uma dívida. A primeira pessoa que achou graça na palavra foi Noé. E a Bíblia diz que Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Por quê? Porque era um homem justo, era um homem que se desviava do mal, era um homem íntegro. E aí Deus olha para Noé e diz assim, olha, eu preciso acertar as contas com a humanidade, porém tem um cara justo ali, e esse cara vai ser um problema para mim. Como é que eu vou matar esse cara? Esse cara tem que viver, ele e a família é ele. E aí ele chega para Noé e diz assim, Noé, eu vou trazer uma grande chuva sobre a terra. E até aquele momento, a terra não conhecia chuva. Eu vou trazer uma grande chuva que vai inundar toda a terra. E aí então, Deus manda Noé construir uma arca. E dentro da arca, além de todos aqueles animaizinhos, né? Todo mundo conhece a história da arca de Noé, né? Mas que talvez você não saiba, é que a arca, entrou Noé, além dos animais, entrou Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Quantas pessoas entraram na arca? Quantas?
Noé, a sua esposa, 3 filhos e 3 noras. Mas essa pergunta é difícil demais. Pode pegar a calculadora, irmão. Fica à vontade aí. Você sabe o que significa o número 8 no hebraico? Porque no hebraico, os números são decretos, são palavras. 8 significa redenção. E nós vemos que a arca tipifica a igreja hoje. Um local onde a redenção acontece através do sangue de Cristo. Amém? Ali, 8 pessoas entraram na arca. Noé foi salvo? Sim. Mas ele não era pecador? Sim. Depois de Adão, todos ficaram pecadores, meu irmão. Mas por que Noé foi salvo? Porque Deus viu que, apesar da natureza dele ser uma velha natureza, ele era um homem temente a Deus. Mas ele foi salvo sem fazer nada? Não, ele teve que fazer a arca. Se ele não tivesse crido em Deus, se ele não fosse temente a Deus e não tivesse construído a arca, ele não seria salvo. E nós, infelizmente, não estaríamos aqui hoje, eu acho. Então, a graça, ela é o seguinte: se uma pessoa está te devendo R$1.000, e você chega para ela assim, olha, me paga meus R$1.000, preciso da grana. E aí essa pessoa diz assim, olha, não tenho dinheiro, não tenho de onde tirar, meus filhos estão passando, tá bom, deixa para lá, mês que vem a gente conversa. Aí volta no outro mês, olha, me paga os meus R$1.000. Olha, não dá. Tá bom, deixa, vamos ver o mês que vem como é que vai estar. E aí você chega para a pessoa, olha, já está ficando, não sei nem o que eu digo lá em casa, dá meus R$1.000, preciso do dinheiro. E aí a pessoa diz assim, não tenho. Daí, eu digo para a pessoa, quanto você tem? Ah, eu tenho só 50 pila. Então vamos fazer o seguinte, me dá os 50 e a conta está paga. Ela pagou R$50 e sobre 950 eu apliquei graça na vida dela. A graça é exatamente assim. Agora, nós confundimos achando que a graça é de graça. A salvação é dom gratuito de Deus, mas a graça tem um preço que foi pago por Jesus e tem uma parte que cabe a nós. Jesus morreu para salvar toda a humanidade. Mas se o homem não entrar com a parte dele, recebendo ele na sua vida, não vai ser feito filho de Deus. Então a graça é perdão de parte de uma dívida. Há uma parte que o homem ainda precisa pagar. Que parte é essa? Ele precisa se arrepender. Ele precisa receber Jesus e continuar debaixo dessa graça. Vocês estão entendendo? Agora tem evangelhos por aí, que são outros, né? Que dizem, uma vez salvo, sempre salvo. Não quero entrar nessa teologia, mas assim, achando que a graça é uma coisa assim, qualquer. Não, Jesus já pode fazer o que quiser. Jesus já pagou lá, já morreu, então viva feliz. Faça que não é assim, meu irmão, não se engane. Se você quer realmente ter uma vida com Cristo, você precisa andar de acordo com a palavra. Não tem como ser um cristão autêntico fazendo o que quer. A nossa parte, debaixo dessa graça, é obedecer tudo aquilo que foi escrito nessa palavra. E assim nós desfrutaremos do favor que nós não merecemos, porque nós nunca conseguiríamos dar conta de tudo que está escrito. A graça justamente vem corrigir. A graça justamente vem resolver aquilo que a humanidade não deu conta. Porque se hoje nós estivéssemos debaixo da lei sem a graça, nós estávamos ferrados, irmãos. Mas a graça veio entrar com a parte que o homem não deu conta. Então, esse é o ano aceitável do Senhor. Esse é o ano que nós podemos usufruir dessa graça, podemos usufruir desse perdão. E a unção, aleluia, diga aleluia. A unção, ela também vem sobre nós para nós proclamarmos essa graça.
esse ano aceitável do Senhor. Ainda há tempo de você mudar a sua vida, ainda há tempo de você entrar debaixo dessa graça, ainda há tempo de você viver o Evangelho, de você receber Jesus, de você conhecer Jesus. Deixa eu te dizer algo, meu irmão, tem muita gente que vem para a igreja porque quer um milagre, porque quer resolver um problema pessoal. Eu quero te dizer o seguinte: a melhor parte do Evangelho é o próprio Senhor. É o próprio Senhor. A melhor parte do Evangelho não é o que Ele pode fazer por ti, mas é o que Ele já fez. Essa é a melhor parte. A melhor parte não é aquilo que está por vir. Alguns cantam, o melhor de Deus está por vir. Não, já veio, meu irmão. Já veio. O melhor, não tem nada melhor que Jesus. E Ele já veio. E Ele já está à disposição. Qual é a tua parte? Entrega total. Entrega a Ele.